E se o dinheiro não fosse papel? E se não fosse um número digital numa tela? E se em vez disso o dinheiro fosse uma consciência? Uma forma de energia viva quase senciente, que é atraída por certas mentes e ativamente repelida por outras? E se eu lhe dissesse que um dos livros de negócios mais vendidos do mundo, um livro lido por milhões no mundo profano, não é um livro de finanças de todo? E se ele fosse, na verdade, um grimório? Um manual de alquimia mental disfarçado, escrito por um mestre que entendeu as leis de Hermes. Quer ele saiba disso ou não, hoje, no Iniciação Alquímica, vamos rasgar o véu de um segredo moderno. Vamos pegar o livro Os Segredos da Mente Milionária e fazer o que T. Harv Eker não fez. Vamos revelar o ocultismo por trás da riqueza. Muitos de vocês tentaram, leram os livros, fizeram as afirmações, trabalharam duro, e no entanto a abundância parece um fantasma que vocês perseguem, mas nunca tocam. Por quê? Porque para alguns a riqueza flui como um rio, e para outros é um deserto árido. A resposta não está no seu emprego, não está na sua educação, não está nem mesmo no seu esforço. A resposta está no seu molde. Hoje você vai descobrir que sua conta bancária é apenas um espelho, um reflexo materializado de um roteiro invisível, um programa que roda nas profundezas do seu subconsciente, um programa que define exatamente quanto amor, sucesso e sim, quanto dinheiro você pode ter. E a verdade terrível é que o programa da maioria das pessoas está configurado para a falta. Fique comigo até o fim, pois quando dissecarmos o mecanismo deste feitiço, porque é um feitiço, nós não vamos parar na teoria. Eu o guiarei numa prática de alquimia psíquica, uma visualização profunda para encontrar o seu termostato financeiro e, pela primeira vez, quebrar o selo que o mantém preso na escassez. A iniciação à riqueza verdadeira começa agora. O primeiro e maior segredo que T. Harv Eker revela, logo no início, é a fundação da primeira lei hermética, a lei do mentalismo. O todo é mente. Eker chama isso de seu modelo de dinheiro. Nós, os iniciados, chamamos isso de sua matriz alquímica, o seu plano interno. O Kybalion diz, assim como é em cima, é embaixo. Eker traduz, o seu mundo interior cria o seu mundo exterior. O seu mundo visível, o mundo dos frutos, o mundo dos efeitos, é criado pelo seu mundo invisível. O mundo das raízes, o mundo das causas. O homem comum passa a vida inteira tentando mudar os frutos. Ele reclama do seu salário, ele troca de emprego, ele culpa a economia. Ele está, em essência, gritando com o reflexo no espelho, ordenando que ele mude. O alquimista ignora os frutos. O alquimista ignora o espelho. Ele se vira para dentro e vai trabalhar nas raízes. O que é essa raiz? O que é esse modelo? É o seu termostato financeiro, pense nisso. Você tem um termostato na sua casa. Se você o ajustar para 20 graus, o que acontece? Se a temperatura cair para 18, o aquecedor liga. Se subir para 22, o ar-condicionado liga. O sistema sempre buscará retornar aos 20 graus programados. Sua mente subconsciente funciona exatamente da mesma maneira. Se o seu termostato interno está ajustado para, digamos, 3.000 por mês, essa é a sua zona de conforto vibracional. O que acontece se você ganhar 10.000 num golpe de sorte? O alarme dispara. Isso é desconfortável. É muito quente. E o seu subconsciente, por debaixo dos panos, através de autossabotagem, compras impulsivas, maus negócios ou azar repentino, dará um jeito de se livrar desse dinheiro extra o mais rápido possível, para retornar aos seus familiares 3.000. O que acontece se você perder o emprego e sua renda cair para 500? O alarme dispara. Isso é frio demais. E o seu sistema, agora por pura sobrevivência, o força a agir, a ser criativo, a encontrar uma maneira até que você retorne aos seus 3.000. A maioria das pessoas passa a vida presa nesse loop. O seu termostato se torna sua prisão. A pergunta não é como ganhar mais dinheiro. A pergunta é como eu reprogramo esse termostato. Eker nos dá a chave. Ele diz que esse modelo foi forjado no fogo da sua infância, através de 3 mecanismos. O que o mundo profano chama de psicologia,
nós chamamos de programação hipnótica. Primeiro, a programação verbal. O que você ouvia? Dinheiro é a raiz de todo mal. Ricos são gananciosos. Dinheiro não dá em árvore. Nós não podemos pagar por isso. Estas não eram opiniões. Eram decretos. Eram feitiços verbais lançados sobre a sua mente jovem e receptiva. Palavras que criaram uma associação direta no seu subconsciente. Dinheiro, mal. Dinheiro, dor. Dinheiro, luta. E o seu subconsciente, cujo trabalho principal é protegê-lo da dor, o protege mantendo-o longe do dinheiro. Segundo os exemplos. O que você via? Você via seus pais brigando por dinheiro? Você via o estresse, a ansiedade, a exaustão que o dinheiro trazia? Você via seu pai trabalhando até tarde, perdendo sua infância, tudo por dinheiro? Você criou um sigilo visual, um selo mágico que equaciona a riqueza com perda de amor, briga ou sacrifício. E você jurou nas profundezas da sua alma que não seria assim. E agora você cumpre esse juramento, permanecendo pobre. Terceiro, os incidentes específicos. O que você sentiu? Lembra-se daquela vez em que você pediu algo no supermercado e sua mãe gritou que não tinha dinheiro, humilhando-o na frente de todos? Aquele sentimento de vergonha, de falta, de não merecimento, ficou cristalizado em você. Essa programação, esses feitiços, sigilos e emoções cristalizadas, criou o seu molde. E aqui está a lei. Você nunca poderá ter mais riqueza do que o seu molde permite. Se você tentar colocar água num copo de 100 ml, não importa se você usar uma mangueira de incêndio, o copo só vai segurar 100 ml, o resto é desperdiçado. Então, como mudamos? Como quebramos o molde? É aqui que Eker se torna um verdadeiro mestre hermetista. Ao invocar a lei da polaridade, ele nos oferece 17 arquivos de riqueza. Mas não se engane. Eles não são dicas, eles são polos. São 17 escolhas conscientes de transmutação mental. Em cada ponto você pode escolher o polo da pobreza, a vítima, ou o polo da riqueza, o criador. A mente pobre, a mente vítima, opera em 3 frequências destrutivas: culpa, justificativa e reclamação. Ouça bem, esta é a trindade profana da escassez. Culpar. A vítima culpa a economia, o governo, o chefe, os pais. Ela entrega seu poder. Ela se torna um efeito e não pode mais ser uma causa. Justificar. A vítima diz: dinheiro não é tão importante. Você está ouvindo isso? É o seu subconsciente mentindo para você. É um mecanismo de defesa para justificar o seu fracasso em obtê-lo. Se você diz que algo não é importante, o universo, o espelho, acreditará em você e o manterá longe disso. Reclamar. Ah, este é o mais insidioso. Reclamar é literalmente clamar 2 vezes. É usar o poder divino do seu logos, da sua palavra, para pedir mais daquilo que você não quer. Você está fazendo uma encomenda vibracional de mais lixo para a sua vida. O universo não ouve suas palavras. Ele ouve sua emoção. E a emoção da reclamação é pura vibração de falta. A mente mestra, a mente milionária, a mente alquímica, opera no polo oposto, o polo do Criador. Ela assume 100% de responsabilidade. O alquimista olha para sua conta bancária vazia, para suas dívidas, para o caos, e ele não culpa. Ele diz: eu criei isso. Pode parecer duro, mas sinta o poder nessas palavras. Eu criei isso. Porque se você criou, você pode descriar. E se você pode criar escassez, você pode, com a mesma facilidade, com o mesmo poder, criar abundância. A partir deste ponto, o mestre escolhe conscientemente. Enquanto a mente pobre foca em obstáculos, a mente rica foca em oportunidades. É a lei da vibração. Em qual frequência você está sintonizado? Enquanto a mente pobre pensa pequeno, a mente rica pensa grande. É a lei do gênero. Você está disposto a receber a grandiosidade ou sua capacidade de recepção está contraída pelo medo? Enquanto a mente pobre admira seus problemas, a mente rica admira seu poder. Ela sabe que o propósito da riqueza não é comprar coisas. O propósito de se tornar rico é crescer. É se tornar maior do que qualquer problema. O dinheiro é apenas um subproduto dessa maestria.
Mas agora, chegamos ao arcano final. A ponte entre o mundo invisível e o visível. Muitos fazem as visualizações. Eles sentem. Eles alinham o seu princípio feminino, a sua intenção. Mas nada acontece. Por quê? Porque eles esqueceram a 7ª lei, a lei do gênero. A intenção, feminino, precisa do esperma da ação, masculino, para fecundar a realidade. Ecker é brutal aqui. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas pobres deixam o medo pará-las. O alquimista não elimina o medo. O medo é uma energia natural. O alquimista transmuta o medo. Ele o vê, não como um sinal de pare, mas como um sinal de avance. O medo é energia, é fogo. O ignorante foge do fogo. O mestre usa o fogo para alimentar sua fornalha, para mover as engrenagens da sua vida. A mente milionária não é uma mente que tem milhões. É uma mente que é a vibração da riqueza. É uma mente que entende que o chumbo da pobreza e o ouro da abundância são feitos da mesma substância primordial. A única diferença é a sua consciência. É o seu alinhamento com a lei agora. Basta de teoria. Vamos à prática. Eu o convido agora. Onde quer que esteja, se for seguro, feche seus olhos. Exercício, a quebra do termostato. Respire fundo e, ao expirar, solte o dia. Solte as preocupações. Solte o personagem que você interpreta. Respire fundo mais uma vez. E, ao expirar, sinta-se afundando. Afundando para além da sua mente consciente. Para dentro do seu espaço interior. O ponto zero. Agora quero que você visualize na escuridão da sua mente um antigo termostato de parede. Pode ser de metal, pode ser de plástico. Não importa, aproxime-se dele. Veja o número que está marcado ali. Este é o seu limite. Este é o seu programa. Para alguns pode ser um número de salário. Para outros pode ser a palavra suficiente. Para muitos pode ser a palavra luta. Apenas veja, reconheça. Este é o feitiço que tem governado sua vida. Sinta o peso dele. Sinta a frustração, os anos de esforço, a prisão que ele representa. Agradeça a ele. Ele o manteve seguro com base em uma programação antiga. Mas o tempo dele acabou. Agora quero que você invoque o seu eu mestre, o seu eu alquimista, o ser de pura luz e vontade que habita em você. Veja este eu mestre, você, parado diante do termostato. Você não vai lutar contra ele. Você não vai quebrá-lo com raiva. Isso é o que a vítima faria. O Criador transmuta. Com a calma e a certeza de um mestre, estenda a mão do seu eu alquimista. Veja-a brilhar com uma luz dourada e violeta. Toque o termostato. No instante em que sua mão de luz toca o dispositivo antigo, ele não quebra. Ele se dissolve. Veja-o desfazer-se. Veja os números, os fios, a palavra luta, transformando-se em poeira de luz inofensiva, que se dissipa no nada. Onde o termostato estava, agora há apenas uma parede lisa, um espaço vazio, um vácuo. A natureza odeia o vácuo. Vamos preenchê-lo. Com o seu poder de causa, com a sua vontade, declare mentalmente ou em voz alta, para que todo o seu ser ouça. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou a fonte da minha abundância. Eu escolho. Agora, a frequência da riqueza ilimitada. Enquanto diz isso, veja um novo símbolo aparecer na parede. Não é um número, é o símbolo do infinito. Brilhando em um ouro líquido e pulsante. Sinta a vibração deste símbolo. Sinta a expansão. Sinta o alívio. O limite se foi. O termostato foi removido. Você não está mais programado para 20 graus. Você está programado para a expansão. Sinta a gratidão por essa nova realidade. Sinta a certeza. Você é o arquiteto. O modelo foi reescrito. Permaneça neste sentimento. O sentimento de ser, não de ter. O sentimento de ser abundância. Quando estiver pronto, abra seus olhos. O mundo lá fora não mudou. Mas o em cima, o seu mundo interior, foi alterado para sempre. E pela lei da correspondência, o embaixo, o mundo dos efeitos. Deve obedecer, não se engane. Esta não é uma cura de 1 minuto. O seu antigo programa tentará voltar. É por isso que T. Harv Eker o chama de prática. A alquimia é um trabalho diário.
É a vigilância diária dos seus pensamentos, a transmutação diária do medo, a escolha diária do polo do Criador. Se esta mensagem ressoou com a sua alma, se você sentiu a verdade por trás das palavras, então a sua iniciação está se aprofundando. Inscreva-se no Iniciação Alquímica, pois o que fizemos hoje foi apenas reprogramar a energia. No nosso próximo encontro, falaremos sobre o veículo, o corpo. Vamos mergulhar na alquimia do corpo de luz e como sua saúde física é o primeiro templo da sua manifestação. A jornada é longa, mas as leis são claras. Eu sou a voz que lembra. E esta é a sua iniciação.